Olá a todos, é uma alegria mais uma vez estar aqui para estudarmos mais a Palavra de Deus. Hoje vamos estar iniciando o capítulo 13 de 1 Coríntios, vamos estar trabalhando esse capítulo que fala sobre amor, um capítulo muito importante e também muito conhecido dessa carta. Vamos estar então analisando ele, estudando e buscando entender essas verdades e aplicar também na nossa vida. Antes de nós então começarmos, vamos estar tirando um momento para orar a Deus, pedir que Ele nos oriente, nos direcione nesse estudo que vamos ter. Deus, mais uma vez agradecemos ao Senhor por esse livro de 1 Coríntios e queremos pedir mais uma vez que o Senhor esteja nos ajudando hoje a compreender essas verdades tão ricas da Sua Palavra, possamos entender, compreender essas verdades e ajustar a nossa vida e praticá-las também, Deus. Que o Senhor esteja conosco, que seja um momento de grande aprendizado, edificação para cada um que está assistindo, Deus. Que o Senhor esteja nos guiando nesse momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estar dividindo em algumas partes o capítulo 13. Primeiramente, vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 3. Antes então de nós lermos, vale lembrar que esse capítulo ele faz parte da seção do livro em que Paulo está repreendendo os irmãos acerca de toda a questão que acontecia nos cultos públicos, nas reuniões públicas da igreja. Eles tinham vários problemas, nós já vimos alguns nos estudos passados, e Paulo vem tratando agora dessa questão de dons espirituais e do uso desses dons no culto público. Nós vimos que os dons devem ser para edificar a igreja, deve ser para edificação. E Paulo já relatou ali uma lista de dons, já relatou que aquela figura do corpo, um corpo com muitas partes, mas que é um só, que precisa trabalhar junto. Então nós vimos várias coisas que Paulo abordou, e aqui ele vai fazer uma espécie de parênteses. Ele terminou o capítulo 12 falando que iria mostrar um caminho mais excelente para eles. E esse caminho mais excelente é o caminho do amor, que trata do capítulo 13. Terminando o capítulo 13, no capítulo 14, Paulo vai continuar falando sobre os dons, especialmente o dom de línguas e de profecias e como eles devem ser utilizados no culto. Então, essa sessão aqui, ela parece uma quebra no meio do capítulo 12 e do 14, mas nós vamos ver que se encaixa muito bem nessa questão de ordem no culto, como deve ser o culto, como deve ser exercido os dons, principalmente, como que deve ser o nosso cotidiano da igreja, qual é a base de tudo isso, qual é a essência, o que é essencial para que tudo isso funcione, os dons, essa unidade do corpo, qual que é a base disso. Então nós vamos ver aqui, hoje, o caminho mais excelente, o caminho do amor. Então vamos estar lendo 1 Coríntios 13, do versículo 1 até o 3. Diz assim: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então até aqui primeiramente nós vamos ler. Então aqui Paulo ele utiliza essa figura dos dons. Novamente ele vai mencionar alguns dons, como por exemplo o dom de línguas. Ele vai mencionar aqui, nós vemos que ele vai mencionar o dom de profecias, que ele considera um dom essencial, superior até ao dom de línguas, nós vamos ver isso. Vemos também que ele vai citar também essa questão dos mistérios de Deus, todo conhecimento, ou seja, dons de conhecimento, dons de sabedoria, esse tipo de dons, uma referência a esses dons, e também uma referência ao dom da fé. Primeiramente nós vemos isso, e também aqui nós vemos a referência a essa questão de dar as coisas às pessoas, de ser caridoso. Tem pessoas que têm o dom disso, de ser caridoso, de dar as coisas facilmente, de bom coração, ajudar os outros. E ali ele coloca também a questão do martírio, dar a sua vida por algo, por alguém. Então nós vemos que ele coloca essas figuras.
e ele utiliza então essa referência de dons. Vemos que já tem uma conexão aqui com os dons dos capítulos anteriores que nós vimos, né? Então ele fala esses dons para demonstrar, né, que mesmo que você tivesse esses dons em sua plenitude, ou seja, mesmo que você tivesse o dom de línguas em sua plenitude, falando todas as línguas aqui da terra e ainda a língua de anjos, mas se você não tivesse amor, isso de nada adiantaria. Isso de nada adiantaria. Seria como um sino que ressoa, né? Algo que faz barulho, mas não tem sentido, não tem uma razão, né? Algo que é vazio. Nós vemos que o sino, ele é um metal denso, bem grosso, mas ele é oco. Então, mais ou menos essa a ideia. O cristão pode ter dons, mas se ele não tiver amor, ele é oco. Ele faz barulho, fala muito, mas ele não tem amor, ele é oco, ele não tem nada por dentro, ele não tem essa essência do amor preenchendo ele. Então nós vemos que, por mais que você tivesse o dom de línguas em sua plenitude, né, no mais alto escalão desse dom, falando todas as línguas humanas e ainda a língua de anjos, se você não tivesse amor, isso não tem valor. Isso é só barulho, isso não tem valor, se você não tiver amor. Né? Se você tivesse o dom de profecias, né, se você entendesse todos os mistérios de Deus, tivesse todo esse dom de conhecimento, de sabedoria, todo esse dom de profecia em sua plenitude, se você fosse assim com Deus, tão intensamente, sabendo todos os mistérios, conhecendo tudo, se você não tiver amor, né, isso não adianta nada, isso não tem valor. Né? Então Paulo está aqui colocando os dons em comparativo com o amor. Mesmo os dons em sua plenitude, né, no seu mais alto e elevado grau, sem amor não tem sentido, não tem valor. Então, se tiver uma fé, né, que permita mover montanhas, ou seja, aquela grande fé em que Jesus menciona, e até onde sabemos ninguém conseguiu mover montanhas pela fé, né? Mas se você tivesse uma fé dessa, uma fé tamanha, se você dissesse para uma montanha para ela sair dali e ir para outro lugar e ela fosse, se você não tivesse amor, isso não é nada, isso não tem valor. Né? Se não tivesse amor, eu nada seria. Essa expressão, né, que Paulo coloca. Mesmo que tivéssemos os dons no seu mais alto e elevado grau, na sua mais alta manifestação, na sua plenitude, mas se não tivermos amor, de nada adianta. Então aqui Paulo coloca coisas impossíveis. Né? Não sabemos alguém que tem esses dons desse jeito, esses dons nesse estado em que ele coloca, alguém que fale todas as línguas dos homens e dos anjos. Não conheço ninguém assim. Alguém que conhece todos os mistérios de Deus, né? Não tem ninguém assim. Isso é impossível. Alguém que move as montanhas com a fé, também não conheço ninguém assim. Então nós vemos que há um exagero proposital para dizer que o amor é muito superior aos dons, sendo que mesmo os dons no seu mais pleno estado, se não tiver amor, não adianta. Então essa é a comparação que Paulo faz aqui. E ele também diz, se você der tudo, né, esse dom de dar, esse dom de ajudar, de dar as coisas, se você der tudo que você tem aos pobres, aqui não é uma coisa impossível, mas aqui já é uma coisa difícil. Dificilmente nós vemos alguém que faça isso. Temos, por exemplo, o jovem rico na Bíblia, em que Jesus faz esse pedido a ele e sabemos que ele não fez aquilo que Jesus lhe pediu. Ele continuou com seus bens e não foi seguir a Cristo e não deu tudo aos pobres. É algo muito difícil de se fazer, mas aqui ainda é algo que, né, pela misericórdia de Deus, pela ação até do Espírito Santo de Deus, Jesus, nós podemos até ter pessoas que um dia façam isso, ou que fizeram isso, de dar tudo aos pobres. Né? Isso ainda é possível, não é impossível, mas é muito difícil. Né? E você dar o seu corpo para ser queimado, né? Ou seja, essa questão de martírio, né, também é possível, mas é difícil. Então são coisas que ele coloca aqui já nesse versículo 3 que não são impossíveis, mas são coisas difíceis de se fazer, são atos louváveis, né, atos que demonstram que, né, você é um cristão assim acima da média, você é maduro, você entendeu, as coisas não são mais importantes, mas as pessoas são mais importantes, então eu vou dar as coisas que eu tenho,
né, para as pessoas, né, ou a questão do martírio, você morrer por causa de Cristo, né, é algo louvável, é algo admirável de se ver, mas são coisas difíceis. E mesmo que você faça isso, essas coisas louváveis, coisas admiráveis, coisas difíceis de se fazer, se você não tiver amor, ele diz que nada adianta. Então podemos ter atitudes que aparentam ser amor, o ato de dar tudo aos pobres, ou o ato de dar a sua vida como martírio, né? Mas podemos fazer isso sem amor. E sem amor isso não tem valor nenhum, né? Então vemos que o amor é superior a qualquer dom, né, e a qualquer ato aqui. Vemos que o amor é superior, né, a tudo isso. Essa que é a ideia nesses 3 primeiros versículos. Então agora vamos estar lendo o versículo 4 até o 7, que diz assim: O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Então aqui temos uma lista, né, daquilo que o amor é, daquilo que o amor faz. Repare que aqui o amor é muito colocado em ação, ou seja, o amor implica em ações, né, e também temos aqui coisas que o amor não é, que nós podemos compreender no texto, e coisas que o amor não faz, né? Então ele divide e faz essa lista, né? Aqui então temos, por exemplo, o amor é paciente, o amor é bondoso, não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso. Então comece a comparar essa lista que ele faz aqui com a igreja aqui de Corinto. Essa lista fala muito com a realidade dessa igreja. Muitos eram orgulhosos, muitos eram presunçosos, se importavam só consigo mesmo, né? Queriam que tudo fosse a sua maneira. E essa lista aqui do que é o amor, essa plenitude do que é o amor aqui que Paulo coloca, vai de encontro às dificuldades e os problemas dessa igreja. Não é uma lista aqui por acaso. Poderíamos ainda colocar muitas outras coisas do que como poderíamos definir o amor. Mas aqui, tudo que Paulo menciona aqui tem alguma ligação com esse contexto da igreja. Colocando isso em contrapartida com a plenitude do amor. Então, a plenitude do amor, ela não se alegra com a injustiça, né? Sabemos que eles tinham muitos problemas e por qualquer motivo levavam os irmãos a tribunais seculares, mesmo que isso fosse injusto, só pensavam em si, independente daquilo que causaria, né? Então achavam que sabiam tudo, então eles tinham grandes problemas, né? O amor se alegra com a verdade, ele não perde a fé, sempre tem esperança, sempre está firme. Então Paulo coloca essa lista, né, e muitas dessas coisas que ele cita aqui falam para a realidade dessa igreja e demonstram como que deveria ser a igreja. É uma igreja cheia do amor, cheia desse caminho mais excelente. Essa que era a ideia. Nós vemos que essa igreja aqui não tinha falta de dons. No capítulo 1, Paulo menciona isso, que eles não têm falta de dons. Eles tinham os dons operando na igreja. Eles tinham todos os dons operando. Embora tivessem essa questão de considerar e dar muita ênfase ao dom de profecias e de línguas, eles tinham todos os dons. O problema deles não era a falta de dons, o problema era exercer, colocar ênfase demasiada em alguns dons, como no de profecia e de línguas, e desprezar os outros, e com isso também desprezar as pessoas. Então, para você ser aceito, você tem que ter dom de línguas ou de profecias. Caso contrário, você não é espiritual e você não tem um lugar assim de privilégio nessa igreja, você não é bem aceito. Esse é um primeiro problema. E outro problema mais profundo é a falta de amor. A igreja não tinha aqui falta de dons, mas tinha um sério problema com o amor. Amor uns para com os outros, o amor na igreja ali era complicado. E por isso Paulo está escrevendo esse caminho mais excelente, esse caminho do amor. Vamos continuar lendo então, do versículo 8, vamos então ler até o 13, e assim fechamos a leitura bíblica desse estudo. Diz assim o texto: Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava
Pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Então aqui Paulo começa a fazer algumas considerações que nós vamos destacar. Os dons um dia vão acabar, os dons vão cessar, mas o amor não. Então Paulo coloca aqui mais uma vez essa superioridade que o amor tem. O amor é a essência de tudo, o amor é a essência da fé cristã, o amor é a essência também de Deus. Né? Sabemos que Deus, podemos definir Ele como um ser que tem amor em plenitude, tem justiça, né? Tem vários atributos ali que nós consideramos importantes, né? Mas podemos definir o amor como algo muito importante. Ele faz parte da essência de Deus. Sabemos que Deus é amor também, embora ele tenha outros atributos, mas também vemos essa essência em Deus, essa essência na fé cristã. A fé cristã nós podemos resumir em amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, né? E também amar o próximo como a ti mesmo. O amor sempre aparece na essência da fé cristã, ele é uma das bases da fé cristã. Então vemos que o amor ele vai durar para sempre. Já os dons vão cessar. Os dons, a profecia, línguas, conhecimento, né, como diz aqui, um dia vão cessar, vão desaparecer. Por quê? Porque isso vai acontecer. Sabemos que quando Jesus retornar e fomos levados junto com Ele aos céus, nós não necessitaremos mais de dons, porque a igreja já vai estar plenamente edificada. Uma figura que nos ajuda a entender isso, né, é uma obra. Por exemplo, você está trabalhando em uma casa, você está construindo uma casa, você está com todo o aparato ferramental para você executar essa obra, você tem escadas, você tem andaimes, você tem tudo o que é necessário. Quando você termina essa obra, quando você termina essa edificação, tudo é guardado e não é mais necessário, porque a edificação já está concluída. Então, da mesma forma, a igreja, os dons são necessários para a edificação da igreja, para a construção desse edifício chamado igreja. Mas, quando esse edifício estiver plenamente edificado, né, quando esse edifício não necessitar mais edificação, ou seja, quando Jesus vier, né, a igreja vai estar pronta para ele, né, então não necessitamos mais de dons. Os dons são aqui ferramentas dadas pelo Espírito Santo para operação na igreja, para serviço na igreja, para nos ajudar nas nossas limitações. Nós somos muito limitados, temos dificuldades, e esses dons são para que a igreja funcione, que a igreja cresça, que a igreja seja edificada e funcione bem. Por exemplo, podemos colocar aqui um dom. Temos dificuldades muitas vezes no entendimento, no conhecimento. Para isso vem o dom de conhecimento, suprindo essa necessidade que a igreja tem, e assim a igreja é direcionada, né, com um conhecimento correto através do dom que é dado para determinadas pessoas, através do ministério dessas pessoas. Um exemplo. Então os dons são para suprir a igreja, para que a edificação da igreja continue até o dia em que a edificação esteja completa e os dons vão ser recolhidos, porque eles já cumpriram o seu propósito, eles já fizeram aquilo que é para ser feito. Mas o amor não, o amor vai durar para sempre. Então essa é a ideia que Paulo coloca aqui. O amor também é superior porque ele permanece para sempre. Então, visto isso, também é um indicativo da superioridade do amor em relação aos dons. Então vemos que Paulo começa a falar que no versículo 9, que o nosso conhecimento agora é parcial. Mesmo o dom de profecia nos revela apenas parte do todo. Deus considera revelar algumas coisas através da profecia, mas ele não revela tudo, não sabemos tudo, só o que ele julga necessário. Então não sabemos tudo, nosso conhecimento é limitado nesse estado em que se encontramos agora. Mas vai surgir um estado diferente, um estado de perfeição,
que ele cita no versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Então, quando vier esse estado perfeito, então nós vamos compreender tudo, vamos ter um pleno conhecimento, né, um conhecimento do todo e não só de parte. E quando vier o que é perfeito, existe muito debate sobre essa questão, mas de maneira simples nós podemos entender que quando vier o que é perfeito, fala de um estado eterno. Então, quando nós estivermos na eternidade com Jesus, nós vamos estar nesse estado perfeito. Vamos conhecer tudo, vamos estar plenos em amor, plenos em tudo. Vamos estar plenamente edificados, vamos estar ali na presença de Jesus, assim como Deus sonhou, habitando com o seu povo, com as pessoas que seguem Jesus, que aceitaram Jesus na sua vida e se submeteram ao seu senhorio. Então vemos que nesse estado eterno, onde as coisas são perfeitas, também o conhecimento vai se manifestar de maneira diferente. Não vamos mais ter um conhecimento parcial, isso que ele está falando. E muitos dizem que ficam debatendo sobre qual que é esse, quando vier o que é perfeito, quando que acontece isso, né? Será que é só a volta de Jesus? Muitos disseram que seria a conclusão da Bíblia, da escrita do Novo Testamento, quando vier o que é perfeito, ou seja, a palavra de Deus completa. Então existe muito debate sobre essas questões, mas nós vemos que isso é um estado que se inicia com a segunda vinda de Jesus e é um estado em que nós vamos estar eternamente com Ele. Basicamente isso faz mais sentido, porque nós vemos que até mesmo enquanto ocorre toda essa questão do fim dos tempos, ali no Apocalipse nós vemos ainda alguns dons se manifestando, nós vemos algumas coisas nesse sentido. Então por isso que gera muito debate essa questão, mas podemos entender que esse estado de perfeição é um estado eterno, só é possível quando estivermos na eternidade. Então ficamos com essa interpretação aqui. Paulo vai citar essa figura da criança, no versículo 11. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Isso é lógico. Uma criança, normalmente, ela demonstra essas características. Fala como criança, pensa como criança, raciocina como criança. Claro que existem crianças que são melhores em algumas coisas, têm um raciocínio mais desenvolvido, se destacam em algumas coisas, mas ela não deixa de ser uma criança e ter muitos aspectos de uma criança. Mas quando vem um estado de homem, quando se torna homem, deixa para trás as coisas de criança. Então, mais uma vez, ele está apontando para esse estado perfeito, o estado de perfeita maturidade. Deixaremos um dia esse estado de criança, em que não entendemos as coisas, somos limitados, precisamos, muitas vezes, desses dons se manifestando para suprir essas limitações que temos, e um dia vamos então estar nesse estado de maturidade, esse estado em que ele chama de estado aqui de homem. Então vamos chegar a esse estado, um estado de plena maturidade, de perfeição nesse sentido também. Paulo vai colocar no versículo 12 também a questão do espelho. Agora nós vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho. Vale lembrar que o espelho na época deles não é como um espelho que temos hoje, em que nos vemos nitidamente, perfeitamente a nossa cara, vemos a nossa roupa, vemos nós perfeitamente. O espelho que eles tinham ali era um material que não revelava nitidamente a imagem da pessoa que se olhava. Alguns espelhos eram de prata polida, bronze polido, eles não eram claros o suficiente, não eram nítidos, então a pessoa via um reflexo imperfeito, não via exatamente quem ela era. Então essa é a ideia que ele tem aqui de falar do espelho. Assim também é o estado em que temos agora. É um estado em que nós vemos o reflexo no espelho, não vemos tudo, vemos algo imperfeito, um reflexo no espelho, algo embaçado. Mas um dia veremos Deus face a face, um dia veremos tudo face a face, ou seja, a nossa visão será plena. Então ele está colocando aqui mais uma vez esse comparativo entre esse estado que estamos agora e um estado de plenitude, de perfeição, de quando vier o que é perfeito. É isso que ele está fazendo aqui. Então Paulo está mais uma vez reafirmando essa questão desse estado de perfeição que encontraremos na eternidade. Quando vier a eternidade, estaremos plenamente edificados, a igreja de Deus vai estar plenamente edificada, os dons serão guardados
estaremos na presença de Jesus, na presença de Deus para sempre. Mas nesse tempo, nessa eternidade, ainda 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o amor é a maior delas. Então vemos que mais uma vez Paulo termina aqui um trecho desse capítulo, agora finalizando o capítulo, colocando que o amor é a maior coisa, o amor é o que mais importante. Então a fé, a esperança e o amor é a maior delas. Ou seja, fé e esperança sem amor também não tem sentido. Então dons sem o amor não fazem o que é para ser feito, não tem valor, não chegam a cumprir aquilo que é necessário. Fé e esperança sem amor também não cumprem o seu papel. Então Paulo finaliza aqui no versículo 13, colocando mais uma vez o amor como superior. Então temos todas essas coisas aqui colocadas, demonstrando que existe um caminho mais excelente para a igreja aqui de Corinto. Eles deveriam sair desse caminho em que eles buscavam dons e muitas vezes davam ênfase em alguns dons como línguas e profecias e criavam toda uma espiritualidade em cima disso, criavam toda uma aceitação em cima disso. Para a pessoa ser aceita e ser considerada espiritual, tinha que ter esses dons. E vemos que grande problema acontecia com isso, grande disputa, mais uma divisão, mais um problema na igreja acerca dos dons. E Paulo vem aqui e demonstra, existe um caminho mais excelente. Busquem os dons, ele vai falar aqui também no capítulo 14, mas sem o amor isso não vai adiantar. Existe um caminho mais excelente, o caminho do amor. Tudo que fazemos na igreja, o uso de dons, deve passar pelo amor. Sem amor não adianta, sem amor não tem valor. Nós vimos isso aqui. Então esse capítulo vai de encontro à igreja de Corinto, seus problemas, seus distúrbios na questão do uso de dons, nas divisões que ocorriam por causa disso, nas brigas que ocorriam por causa disso. Então vemos que o amor vai de encontro a isso. Os dons, por mais que eles tenham um grande papel na igreja, por mais que eles sejam para edificação, para o bom funcionamento da igreja, eles não resolvem o problema dessa igreja. A igreja aqui não tinha falta de dons, mas tinha falta de amor. Isso é muito complexo, é muito complicado. Sem amor, como ser igreja sem amor, sem um amor genuíno, que é necessário entre irmãos aqui. O amor a Deus genuíno e o amor entre irmãos. Então a igreja não tinha falta de dons. Tinha os dons operando, mas tinha falta de amor. E sem amor as coisas não vão. O amor é a essência de tudo. O amor é tão superior aos dons que ele permanece para sempre, que ele é a essência de tudo. Então falta para esses irmãos aqui, e muitas vezes na nossa igreja, para nós falta o amor. Muitas vezes queremos dons, muitas vezes queremos buscar dons espirituais para sermos olhados como as pessoas espirituais que são usadas por Deus, dizendo, essas pessoas sim são usadas por Deus, essas pessoas sim têm o Espírito Santo. Mas esquecemos que o mais essencial e o mais importante, aquilo que deveríamos buscar primeiramente, antes de pedir dons, de buscar dons, deveria ser o amor. O amor é muito necessário. Sem amor não tem como sermos igreja, não tem como sermos um corpo, não tem como esse corpo funcionar, não tem como uma igreja dar certo sem o amor. Ela até tenta, ela até vai por um tempo, mas sem o amor não tem como. Nós vemos então que o amor é superior, o amor é essencial e ele não pode faltar. Não adianta a igreja ter dons se ela não tiver amor. E muitas vezes hoje em dia vemos muita ênfase em dons, em alguns contextos de igreja, muita ênfase em dons. Muitas pessoas buscando dons com o intuito de se aparecer, com o intuito de ser espiritual, de ter algum mérito, e vemos que falta o amor. O amor era a solução para todos os problemas dessa igreja. Repare também, mais uma vez, na lista em que Paulo fala aqui do amor. O amor é bondoso, o amor é isso, aquilo, o amor não é isso. Então, o amor resolveria os problemas dessa igreja, não os dons. Os dons já estavam atuando, mas a igreja não conseguia funcionar plenamente porque faltava amor. Então, precisamos refletir. Muitas vezes, pensamos muito em dons, muito nessas questões de dons espirituais. Pedimos até isso, mas não pedimos, Deus, aumenta meu amor.
Deus, me ajuda a amar assim como o Senhor me amou, me ajuda a amar o meu próximo assim, me ajuda a amar as pessoas com esse amor genuíno que vem de Ti. Muitas vezes nós não fazemos isso. Não temos nenhum culto em que vamos lá para pedir mais amor. Vamos pedir várias coisas, inclusive dons, mais amor muitas vezes não vemos. Não somente para essa igreja de Corinto, mas para a nossa igreja também, né? E para a igreja de você que assiste esse vídeo, existe um caminho mais excelente. Existe um caminho mais excelente, o caminho do amor, um caminho que deve ser seguido, né, por cada um de nós. Que Deus nos ajude, né, a avançar nesse caminho do amor, para que assim a igreja funcione da maneira com a qual Jesus sonhou. É uma igreja que é conhecida pelo amor, é conhecida pela unidade, assim como Jesus orou na sua oração sacerdotal. Precisamos então avançar nisso. Que Deus esteja nos ajudando, e ore, e peça, e busque praticar o amor. Busque isso, isso é a essência de tudo. Isso é a essência da nossa fé. Os dons são muito necessários e o Espírito Santo nos dá para suprir essas necessidades que temos na igreja, mas sem o amor isso não vale. Isso não vai dar certo. Precisamos muito do amor. Que Deus nos ajude. Espero que você tenha compreendido bem esse estudo e você tenha uma ótima semana e esteja meditando nessa questão. Vamos buscar crescer em amor. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.